Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. Bom, então, agora a gente vai falar sobre os exames complementares na predição da cárie. Avaliação de fatores etiológicos e determinantes. A gente muitas vezes precisa verificar as condições salivares. Então, esses exames, eu digo o seguinte, é só para cair em prova e para pesquisa. Alguém já fez esses exames na sua clínica diária de rotina? No seu dia a dia? Não, a gente quase não faz. Mas, muitas vezes, quando ele é um critério até de exclusão, falar sobre o exame tal. Eles são muito aplicados mais em pesquisa ou em prova. Mas no dia a dia a gente quase não faz. Mas eles existem e eles têm suas indicações. Na verdade, a gente não tem muito essa cultura em fazê-los, em recomendar. Né? A medição do fluxo salivar. Mastigar por 1 minuto a goma de mascar sem açúcar ou dique de borracha ou parafina, desprezar a primeira saliva e coletar toda a saliva formada nos 5 minutos seguintes, em um recipiente milimetrado. Dividir a quantidade de saliva pelo tempo. E aí o que a gente tem? Uma leitura, um score. Né? Se nesse tempo a produção foi menor do que 0,2 ml por minuto, é xerostomia, que é a famosa boca seca. Baixo, menor do que 7, e o fluxo normal de 1 a 2 ml por minuto. Então, eu trouxe mais a nível de conhecimento, pode ser que surja uma... Eles, às vezes, gostam de pedir os scores, né? Que são coisas, às vezes, que realmente é só quem estudou é que sabe. Capacidade tampão. O teste com ácido hidroclorídrico, mascar parafina ou goma de mascar por 1 minuto, colher uma gotícula de saliva com micropipeta, depois adicionar 3 ml de ácido clorídrico a 0,005 a 1 ml de saliva, após 2 minutos medir o pH com fita indicadora. Então, a fita ela vai fazer uma leitura, se for muito baixa ou baixa, pH de 3, 3,5 ou 4, intermediária 4,5 e 5, e normal ou boa, pH acima de 5. Contagem bacteriana. A contagem de Streptococcus mutans e lactobacilos. A estimulação da salivação, a coleta da saliva. Saliva é elevada ao meio de cultura, uma estufa bacteriológica, e aí a gente vai comparar com o modelo padrão do fabricante. E aí a gente vai ter uma leitura para Streptococcus mutans e uma lactobacilos. Maior do que 1 milhão de UFC por ml é alto risco mutans milionário. Né? Menor do que 250 mil, baixo risco. Menor do que 10 mil, não há colonização. Em relação ao lactobacilos, mais do que 100 mil, alto risco. Menor do que 10 mil, baixo risco. Métodos auxiliares para a detecção de perda mineral. E aí nós temos esses métodos também, que também está indo na mesma vibe do outro. A gente quase não utiliza na clínica diária, nem na faculdade, mas é mais em pesquisa e prova como um diferencial. Tá? Diagnóstico radiográfico, eletrocondutividade e fluorescência. Se não me falha a memória, teve uma questão disso na última prova do Exército. A transiluminação, mas geralmente o que tem no Exército não cai na Marinha, tá? É sempre assim. Transiluminação por fibra ótica. A luz como método de diagnóstico. Então, a gente vai utilizar essa luz para identificação de lesões. Tá? Luminosidade entregue via fibra ótica, propagando-se para a superfície e estrutura dentária. As imagens resultantes da distribuição de luz são usadas para o diagnóstico. As áreas desmineralizadas são mostradas com coloração escura. Boa opção para determinar cárie dentina. Não indicativo para lesões incipientes, são aquelas lesões muito no início. Não invasivo e rápido e de fácil aplicação. Fluorescência com laser. São lesões, esse é o aparelho, tá? Utilizado, e aí você vai, olha, joga o laser e vai ter uma leitura dele. Corante fluorescente, que serve como agente de pigmentante da lesão, permitindo que o laser de argônio proceda à leitura mais apurada dessa superfície.
O aparelho é o diagnodente da Cavo, que é o mais comum. A alternativa interessante que pode detectar casos de lesões antes da presença de aberturas nas fissuras. Muitas vezes, até a gente fica na dúvida. Não tem? Tem uns dentes que não são de Deus. E a gente olha assim e fica, meu Deus, abro ou não abro, abro ou não abro, abro ou não abro. Aí, se você tem a chance de fazer realmente um método diagnóstico mais apurado, melhor, tá? Para a gente realmente já abrir na boa, sabendo se tem lesão ou que às vezes abre desnecessariamente. Às vezes já aconteceu. Isso já aconteceu comigo. Né? Quanto mais gente se atende, mais chance você tem de pegar de tudo. Né? E eu já trabalhei bastante em serviços ou públicos ou grandes quantidades de gente, mesmo que sejam coletivos, nem todo coletivo é público, né? Tipo SESC, SESI. Né? E aí eu digo sempre que foi a primeira vez que eu sonhei com dente. Foi quando eu substituí uma menina no SESC. Uma menina substituiu uma menina que viajava no SESC, que foi a primeira vez que eu sonhei com dente, que era um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai. Né? Então, aí acaba que você tem realmente mais chance de pegar em alguns casos. E aí já aconteceu, eu trabalhei num caso no SESC só como substituta, e ainda como acadêmica, mas trabalhei no SESI, na Firjan. E aí já aconteceu, que eu falei, meu Deus, abro ou não abro? Olha que já tem uma bagagem grande, mas tem dente que vai ainda te deixar na dúvida. Aí você não tem meio diagnóstico à mão, aí acaba abrindo, às vezes você abre e diz assim, poxa, nem precisava ter aberto. Estava realmente já paralisada, inativada. Mas, às vezes, esse critério é o que eu estou falando. A dúvida, às vezes, acontece. E nem sempre a gente tem para lançar a mão. Se tivesse um recurso, pronto, já. Né? Aí depois já estava aberto, também estava feio, né? Aí você fica assim, de todo mal não foi, porque é o que eu falei para vocês. Quando tem a cicatriz, ele fica endurecido, então pode não ter mais lesão ativa, mas o aspecto, às vezes, não fica bonito e incomoda a criança também. Detecção eletrônica da cárie, tá? Como diz um aluno, professor, é para dar choque? Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Não, ele bota um gel que vai fazer uma leitura. É uma resistência elétrica do sítio, é um gel como meio condutor, é possível mensurar, inclusive, a profundidade da lesão. Tá? Também a gente quase não faz no dia a dia. Aham. E aí, o método diagnóstico da cárie com auxílio da fluorescência laser, com uso de corantes, é conhecido como? Que é qual? Ó. Ah, depois eu trago para vocês, ela em inglês, mas Delphi. Depois eu trago para vocês. Me lembrem. Eu passo para vocês. Tem aí? Ah, então tá. Menos mal. Vê se não está em inglês. Não é? É. Tá. Tem. É por isso que realmente os cursos eles servem para isso. Porque é direcionar e assim, é cavucar o que ninguém às vezes fala. E são coisas que a gente até viu, né, na faculdade, mas na faculdade a gente vê muita coisa. São 4 anos, né? Só que a gente esquece, infelizmente. Métodos não invasivos de tratamento da cárie. Eu não sei porquê, mas eu acho que a Maria gosta muito dessa questão aí, desses métodos. Hoje em dia até é uma pegada que a gente tem muito, essa questão do tratamento não invasivo, onde a gente realmente tenta remover lesões ativas e às vezes a gente deixa um pouco no fundo da cavidade e coloca o quê? O ionômero de vidro. Eu digo que eu sou, gente, ó, tem um caso de amor eterno pelo flúor e ionômero de vidro. Um chama o outro, porque o ionômero ele é o material que faz essa liberação de flúor. Então, muitas vezes, a gente faz a questão aí da adequação do meio. Vou até falar rapidamente nisso, porque às vezes